Que assim seja, graças a Deus. Então, deixa eu preparar aqui o slide para estar aberto, tá, para a nossa apresentação. Agora, uma janela. Aqui, compartilhar. Eu acho que... Todos estão vendo? Ok. Sim. Então, tá bom. Então, boa noite a todos. É muito gratificante nós estarmos juntos, né? Vocês sempre vão ouvir o Zé Roberto falar isso, porque é de coração. Realmente é gostoso nós estarmos juntos aqui, aprendendo. Isso que eu queria... Tem algumas... A Ingrid está começando agora, algumas pessoas não puderam participar de outras semanas. Eu gosto sempre de comentar no início, né? Que aqui é o nosso grupo de estudo. Nós aprendemos juntos. Por questão de administração, precisa ter eu e a Ana aqui, para a gente estar passando, né, os temas, apresentando alguma coisa, mas também nós somos aprendizes, nós vamos desencarnar aprendendo. Então, isso é muito importante. Então, sendo um grupo de estudo, fica aberto a todos, a qualquer momento. Tem aí o ícone da mãozinha, levantar a mãozinha, né? Para fazer alguma dúvida, fazer alguma colocação, alguma correção. Nós não temos problemas nenhum quanto a isso, tá bom, gente? Então, hoje é a segunda reunião sobre Sobrenatural e Maravilhoso. Algumas coisas nós vamos revisar, que é importante, aquele que não viu a semana passada e não pôde assistir a gravação, que é sempre feita, né? O Gustavo nos ajuda muito quanto a isso. Nós retornaremos, né, com algumas informações. Então, vamos iniciar. Nós estamos estudando o livro dos médiuns e o maravilhoso sobrenatural, e aí a pessoa se pergunta, o Zé Roberto está colocando a revista espírita aí. Por que a revista espírita? Muitos espíritos não dão a devida importância à revista espírita. E eu quis colocar aqui para trazer o que a revista espírita traz, porque nós vamos ver que ele contribuiu muito para as obras básicas, inclusive para o tema O Maravilhoso e o Sobrenatural. Então, a revista espírita, o que Kardec denominou? Um jornal de estudo psicológico, onde contém nessas 12 edições, né, 12 anos, o relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações, etc., bem como todas as notícias relativas ao espiritismo, o ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e seu futuro, a história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares, da mitologia de todos os povos, etc. Então, é um conteúdo muito interessante, muito proveitoso que a revista espírita traz para todos nós. Inclusive, acho que foi a Marilisa que perguntou semana passada, né, Marilisa? Então, aí eu já iria trazer essa informação, mas como você comentou, eu quis trazer aqui, que é muito importante, né? Muitas informações de que nós temos das revistas espíritas, né, estão nas obras, né? Então, continuando aqui. Então, nós estamos estudando agora o livro dos médiuns, a primeira parte de noções preliminares, o maravilhoso e sobrenatural. Esse texto do livro dos médiuns foi extraído da Revista Espírita de setembro de 1860. Então, o Kardec aproveitou, através desse maravilhoso trabalho que é toda a obra da doutrina espírita, então, através da Revista Espírita de setembro de 1860, ele pinça esse texto, se vocês forem nesse texto, lá realmente está incluso tudo no item 2 do livro dos médiuns, que vocês podem ter alguma dúvida e alguma
variação de questionamento, é questão de tradutor só, é questão de tradução. Mas o texto em si, tá? Do item 2 do Livro dos Médiuns, né, Maravilhoso Sobrenatural, foi extraído desse item da doutrina espírita. Então, é algo interessante, né, nós termos essa informação que é muito útil. E aí nós vamos buscar muito conhecimento lá na Revista Espírita. Então, vamos lá. Por quê? Que nós vamos, antes de nós iniciarmos, né, diretamente no nosso estudo, nós temos que realmente, como é que Kardec, ele conduziu esse trabalho maravilhoso de verificação, no qual ele estava preparado e com a responsabilidade de decodificar a doutrina espírita, né? A ciência já falava na época e fala hoje, todo efeito tem uma causa. Então, toda causa tem um efeito. A ciência prova. O que é o raio hoje que a gente vê? São quando se choca duas nuvens carregadas de água, o choque cria um raio. O raio é o efeito dessa batida entre as nuvens que provoca o raio. Então, toda causa tem um efeito. Que Kardec, estudando a doutrina espírita, isso daí já estava no seu planejamento reencarnatório, o que ele começa a analisar? Oh, desculpa, passei um a mais. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Porque ele também, no começo do seu estudo, do seu trabalho, quando foi apresentado para ele as mesas girantes, ele também era cético. Mas com esse trabalho científico, né, ele usou um trabalho com muita perseverança, com muita dedicação, com muita disciplina, ele viu que aquilo é algo diferente, não existia naquela verificação dele algum embuste, algum charlatanismo, e depois nós vamos comentar sobre isso. Então ele viu que a causa era inteligente e ele deduziu logicamente que o efeito é inteligente. Tinha algo diferente, então ele ia se aprofundar naquele estudo. Então, a gente vai vendo que nada é por acaso, né? Ele ir para Pestalozzi, para Lyon, no ensino de Pestalozzi, adquirir know-how, adquirir conhecimento, para que ele pudesse conduzir a decodificação. Ele era um pedagogo, ele tinha um espírito científico, ele usou muito da ciência para elaborar a decodificação espírita, então ele viu que aquela causa era inteligente e ele realmente deduziu com perspicácia, né? A causa é inteligente, o efeito é inteligente, ele foi atrás. E aí ele também, depois ele escreve, né? O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Ele viu que todo o efeito não era similar, não eram iguais. Então ele falou, puxa vida, é algo diferente, então o efeito provém de várias fontes. Mas depois nós vamos chegar naquele resultado que ele chega com a decodificação. Então, essa é uma introdução para nós virmos como foi importante o trabalho, né, do Allan Kardec na decodificação. Além de todo o trabalho preparatório com a parte humana dele, ele tinha toda uma bagagem espiritual para realizar esse feito maravilhoso, né? Então, existem espíritos, você pode ver que nessas noções preliminares do Livro dos Médiuns, ele começa com a seguinte pergunta: há espíritos? Por quê? Todo o trabalho decorrente depois, que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Revista Espíritas, Livro dos Médiuns e o Pentateuco Kardeciano, foi algo fora da realidade materialista da época. Porque vamos voltar um pouquinho, né, para a gente entender melhor essas colocações, né? A gente entende que Deus é soberanamente bom e justo. Justo, porque nos criou simples
e sem conhecimento, nos cria iguaizinhos, sem privilegiar nenhum dos seus filhos. Justo também e bom, porque nos permite nós acertarmos aquilo em que nós erramos, reencarnarmos quantas vezes forem necessários para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, isso, de ponto que, antes do Espiritismo, o que existiam? A matéria. Existia somente o estudo da matéria e conhecíamos precariamente as leis da natureza. Então, tudo que saía fora das leis naturais que era conhecida era denominado sobrenatural, maravilhoso. Então, nós não conhecíamos, né, nós como humanidade, a natureza como um todo. Então, no momento oportuno, a gente volta, né, que existiram grandes missionários, como a doutrina espírita nos alerta. Então, além de Buda, Confúcio, Maomé, a doutrina espírita nos fala. Grande primeiro missionário, Moisés, que veio fortalecer Deus único, Deus de Abraão. Mas até então, aquele Deus ainda era punitivo, ainda punia. Mas isso era natural, porque Moisés, daquela época, precisava frear o ímpeto daquele povo, que até então ainda acreditava em politeísta, em vários deuses, né? Segundo, o nosso grande mestre irmão Jesus, que veio nos trazer a boa nova, o evangelho, falar, não, o nosso Pai é infinitamente bom e justo. Só que para o conhecimento daquela época, mais de 2000 anos atrás, Jesus não poderia falar diretamente o conhecimento do mundo espiritual. Não haveria um entendimento nenhum. Como até então, hoje, nós temos dúvidas, né? Muitos duvidam disso, mas ele alerta. Olha, no momento oportuno, pedirei ao Pai que envie um Consolador, que vai relembrar o que eu disse e vai ensinar muito mais coisas. E no momento que a humanidade estava preparada, na França, na Revolução Industrial, o Iluminismo, aonde aparece grandes figuras célebres da ciência, da arte, da música, da cultura, a humanidade estava preparada para receber novas informações, novos conhecimentos. Aí surge a doutrina espírita decodificada através de Allan Kardec. Começa assim nos Estados Unidos, Hightsville, né, com as irmãs Fox, que a gente vê, depois as mesas girantes na sociedade, principalmente francesa, mas toda a Europa. Por quê? Porque até então, tudo que não era compreendido pelas leis da natureza era sobrenatural, era maravilhoso. Então, Kardec veio nos mostrar uma nova lei, que existia o mundo material, mas também existia o mundo espiritual, que tudo que até então era tido como sobrenatural, não era sobrenatural, era um conhecimento que faltava a todos nós. Eram fenômenos denominados sobrenaturais, mas que fazia parte da natureza, né? Porque o fenômeno espírita existe desde que o ser humano apareceu, desde que a humanidade apareceu na Terra. Os oráculos, a pitonisa. Então, sempre existiram os médios, né? Moisés escreveu o primeiro livro recebido mediunicamente, que foi os 10 Mandamentos. Então, sempre houveram o fenômeno espírita. Não havia explicação. Então, tudo que nós não entendíamos entrava dentro do sobrenatural. Mas com a nossa evolução, com o nosso conhecimento até 1857, Kardec nos mostra um mundo novo, um mundo nos espíritos. Então, por isso que ele fala, existem espíritos, porque tudo que depois nós vamos aprender nos livros dos médiuns, nós temos que ter essa ciência, esse conhecimento que existe o mundo dos espíritos, o mundo invisível, né?
Então, essa crença é tão viva que está entre os povos antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Então, sempre houveram. Se a gente pegar, né, os livros, toda a história da humanidade de 6, 7 mil anos atrás, a gente vai ver que sempre para o povo existia deuses. Eles não sabiam explicar. Alguns defendiam deuses como o sol, como a lua, como o trovão, como o fogo, animais, mas estava, né, intrínseco que existia algo superior, que o povo não conhecia e criava assim as divindades. Com o advento do Espiritismo, nós vamos ver que essas divindades eram os nossos irmãos desencarnados com conhecimento que estava naquele momento passando um conhecimento ao mínimo possível para que avançasse, evoluísse dentro de cada um de nós esse conceito de algo diferente. Mas aí começou, porque Kardec teve muitos detratores, muitos críticos, né? Então Kardec está dizendo, mas os críticos dizem que essa crença é porque os antigos tinham gosto pelo que era maravilhoso. E ele questiona, mas o que nós entendemos por maravilhoso? O que é diferente, né? O que é sobrenatural? Ele fala, mas o que é? O que entendemos por sobrenatural? E que é contrário às leis da natureza. Então, até então, tudo que era contrário à lei da natureza conhecido da época era denominado sobrenatural, era algo maravilhoso. Por quê? Porque nós não entendíamos que aquele fato poderia ser da natureza. A eletricidade, por exemplo. Há quanto tempo nós conhecemos a eletricidade? Se nós falássemos dela algo do ponto da eletricidade há 500 anos atrás, seríamos taxados de loucos, como Galileu Galilei falou que a Terra não era o centro do universo, ele teve que se retratar, porque senão seria morto. Então, isso é importante. Faltava para nós este conhecimento. E Kardec continua, né? Conhecemos tão bem essas leis que possamos marcar limite ao poder de Deus, que nós não conhecíamos todas as leis da natureza e não conhecemos ainda. Com certeza, a cada momento que se passa, nós vamos, com a ajuda da ciência, nós vamos entendendo mais as leis naturais. O que nós sabemos hoje é muito mais do que sabíamos ontem. E amanhã saberemos mais do que conhecemos hoje. Isso é natural, isso faz parte da nossa evolução. Nós estamos evoluindo. E isso é bem natural, porque como a natureza não dá saltos, nós também não. Nós não temos ainda condições do nosso intelecto, do nosso cérebro físico, de entender uma série de fatores ainda. O nosso conhecimento espiritual ainda é muito pequeno. Nós não teríamos ainda condições para que nós pudéssemos aprender tudo de uma vez. Então, os amigos espirituais vão colocando essas informações para nós paulatinamente. A cada dia nós vamos agregando ao nosso conhecimento novos valores. E isso é bem natural, faz parte da nossa evolução humana, né? Então, nós não conhecemos ainda Deus. Que os amigos espirituais nos falam, é a questão número 1, a definição que está no Livro dos Espíritos. Deus, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Eles nos dizem, isso é o suficiente para que vocês possam entender Deus nesse momento. Lógico que com o passar do tempo, como nós vamos adquirindo novos conhecimentos, nós vamos interpretando Deus de um modo diferente. Então, que Kardec, também continuando, provar então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrários às leis da natureza. E a gente vai ver mais para frente que foram
feitos vários trabalhos de detratores quanto a isso, e em nenhum momento eles conseguiram provar que o espírito é contrário às leis da natureza. Tem o juiz, né, logo no começo da decodificação, através das irmãs Fox, que o juiz foi convidado a combater aquelas manifestações, e no final das suas investigações, ele fala: não encontrei nada, se torna um grande defensor da doutrina espírita, né? Nós, como espíritos imortais que somos, um dos nossos atributos é o pensamento. Então, tudo que nós realizamos, a nossa comunicação com o mundo espiritual, com os nossos irmãos já desencarnados, através do nosso pensamento. E é um atributo nosso que tem uma força muito grande e que nós nem imaginamos. Nós não conhecemos ainda a força que nós temos do nosso pensamento. E nós estudamos na doutrina espírita que o pensamento cria formas. É muito poderoso esse nosso atributo. Então, é através do pensamento pelo qual nós atuamos sobre a matéria, nós impressionamos os sentidos e, por conseguinte, transmitimos os nossos pensamentos. É nesse momento em que nós vamos manipulando os fluidos que existem na natureza, com o qual nós provocamos os fenômenos que a maioria não compreender, disse que é sobrenatural. As mesas girantes, por exemplo, as mesas levantavam-se, rodavam, pulavam, mudavam de posição. Isso é os amigos que estavam provocando, né, os nossos espíritos com conhecimento para tanto, manipulando esses fluidos que são invisíveis a olho da carne, a olho nu, que provocavam tudo, aquela movimentação, aqueles fenômenos. A mesa por si só é a matéria condensada, mas com ações inteligentes provocavam tudo isso. E aí, essa manipulação nós fazemos através do nosso pensamento. Portanto, nesses fatos não tem nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Nós é que nós não ainda conhecemos e não entendemos alguns fatores que são das leis naturais, mas que não existe a compreensão nossa ainda desse fato. Tornar o homem a viver depois de morto, sim, isso seria maravilhoso, seria sobrenatural. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, porém isso não há na doutrina espírita. Como nós dissemos, Deus, que é eterno, criou as suas leis, que são eternas, são imutáveis. Porque se Deus derrogasse algumas de suas leis, esse universo, que é muito maravilhoso, tem uma harmonia perfeita, poderia se tornar um caos. Então, Deus não vai derrogar as suas leis em qualquer ponto do universo, né? Então, aqui nós temos vários exemplos. Lázaro, por exemplo, né? Lázaro, depois nós vamos citar isso mais no outro slide, mas Lázaro não estava morto. A ciência já nos prova, se existe a morte física, não retornaremos mais àquele corpo físico. Mas que nós também vamos estudar depois, a catalepsia, a letargia, que são sinônimos de morte aparente, no qual o poder que Jesus tinha, magnético que Jesus tinha, conseguiu fazer com que Lázaro recobrasse a sua vida que estava ali, por entendimento de quem não conhecia, estar morto. Então, realmente, Lázaro reviveu, mas não por estar morto fisicamente, por uma ação magnética com muito amor, de muita força que Jesus o tinha, né, esse controle. Alguma pergunta até agora, alguma colocação? Que se alguém levantar a mãozinha, como eu estou fazendo a apresentação, eu não consigo identificar. Podemos prosseguir? Ok?
Como nós dissemos no começo, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Isso é muito importante, que a ciência nos mostra e que depois Kardec aprimora, dizendo que toda causa inteligente tem um efeito inteligente. Aí que ele começa a estudar os fenômenos espíritas. Então, de observação, chegou ao conhecimento que esse ser invisível é a alma do homem, que após a morte física fica com o envoltório etéreo, é o perispírito. Aí está o maravilhoso e o sobrenatural reduzido à sua mais simples expressão. Isso é uma coisa importante para todos nós, que nós somos um trio. Nós temos o corpo físico, o nosso perispírito e nosso espírito. O nosso perispírito, como nós já vimos no Livro dos Espíritos, mas depois nós vamos ver também no Livro dos Médiuns, é o elo que existe entre o corpo físico e o espírito. Então, é a ligação que existe. Quando a gente sempre ouve as pessoas, né, os médiuns videntes, as pessoas dizem, eu vi um espírito. Não, nós não sabemos qual o formato, como é o espírito. Nós vemos o perispírito, que nós aprendemos também que quando nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual, o espírito e seu perispírito, que é a nossa forma, a nossa feição. Eu até brinco, né, que a gente vai para lá mais moço, vai que bacana, né? A gente vai ficar mais moço lá no plano espiritual, mas vamos ter a nossa semelhança, a nossa aparência vai ser a mesma da última encarnação, mas remoçada. Que bom, né? A gente sempre brinca que a gente vai remoçar. Lógico que a gente abre um parênteses, tem aquele espírito com maior conhecimento, ele pode realmente usar a sua aparência de 200, 300, 500 anos atrás, que a gente sabe que o perispírito, nós podemos mudar a sua aparência. Oi? Tem lá no shopping? No shopping? O Samsung? Tem microfone aberto, por favor. Qual deles? Por favor, tem alguém com o microfone aberto. Aí cria microfonia. Aí vocês dois são. Então, vamos continuando, né? Então, o importante de nós estudarmos o perispírito, porque depois a ação chamada de sobrenatural, tudo está ligado ao perispírito. Na parte mediúnica, nós vamos ver depois lá no Livro dos Médiuns, nós entramos em detalhes, nós vamos usar muito o nosso perispírito. Nas reuniões mediúnicas está o perispírito, nessa movimentação de fluidos, com magnetismo, tudo, nós vamos usar o nosso perispírito. Então, muito importante nós conheçamos, né, esse fato do perispírito. Ele está interligado muito com a parte mediúnica. Então, com toda essa questão de maravilhoso sobrenatural, está vinculado com o nosso perispírito. Ali no nosso perispírito está guardado todo o nosso aprendizado. Tudo que nós aprendemos está ali guardado, como lá no nosso computador, nós temos lá uma parte que não recordo agora o nome, que fica tudo guardado. O nosso perispírito, tudo que nós aprendemos. Por isso que a importância que nós vamos levar quando nós desencarnarmos é os nossos valores espirituais, os nossos valores materiais vão estar ali descritos no nosso perispírito. Então, muitas das reuniões, muitos dos fatores, dos fenômenos espíritas, da mediunidade, o nosso perispírito vai nos mostrar, porque ele tem a luminosidade. Quanto mais luminoso o nosso perispírito, com maior conhecimento voltado ao bem é o espírito. Com menor luminosidade, o espírito necessita de muito aprendizado. Então, isso é aparente. O vidente já
que tem essa mediunidade de evidência, já vê tudo isso, já interpreta. Então, nós não temos mais. Aqui, nós, encarnado, nós pensamos uma coisa, falamos outra. No mundo espiritual, nós não podemos fazer isso, que está impregnado no nosso perispírito. A nossa luminosidade vai nos marcar como espírito com maior ou menor conhecimento. Depois nós vamos estudar detalhadamente sobre isso, né? Então, para o materialista que não conhece a doutrina, não conhece esses fatos, então, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso, sobrenatural. Para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Então, o materialista, realmente, ele foi um grande detrator do Allan Kardec e do Espiritismo, porque ele analisa todos os fatos pelo lado material. Está fora do lado material é sobrenatural, não tem explicação. E tudo que não tem explicação para o materialista é superstição. É algo inventado pelo povo para demonstrar algo que não existe. Porque para o materialista, tudo está na materialidade. Fora disso, nada existe. Então, aí Kardec, né, ele depois traz isso, se assim fosse, a religião que se baseia na existência de um princípio imaterial seria composta somente por superstições. E nós não sabemos disso. As religiões são muito importantes para nós. Traz conhecimento do mundo espiritual, que a morte ainda continua. Existem alguns pontos de superstições? Sem dúvida que existe. A maioria das religiões não tem o conhecimento que tem a doutrina espírita, de um ser imortal, que pode reencarnar, a questão do perispírito, depois nós vamos ver da aparição, de uma série de fatores, mas todas as religiões têm algo importante para nos mostrar. E além do mais, a gente vê que todos nós estamos no estágio evolutivo. As religiões são importantes para a humanidade, sem dúvida. Foram, e serão. Mas ao passo que nós vamos evoluindo, vai surgindo dentro de nós questionamentos. Ah, mas por que disso? Mas por que daquilo? Nós não mais nos conformamos com aquela expressão, eis o mistério da fé. Não, nós temos que buscar conhecimento. E isso a doutrina espírita nos traz com propriedade. Conhecemos tudo do mundo espiritual? Com certeza não. É uma evolução, como nós dissemos, para e passo. A cada dia, quando nós estamos preparados, vem novos ensinamentos, né? Existe aquele ditado, né? Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. E não é diferente conosco, né? Então, pesquisas acerca de vários fenômenos que foram designados como espíritas chegaram à descoberta de patentes embustes que ninguém contesta. Semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do espiritismo? Terão seus adeptos negado que o charlatanismo ha explorado em proveito próprio alguns fatos? E outros sejam frutos da imaginação, que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo? Então, Kardec se preocupou muito com isso. Kardec tomou, não somente Kardec, mas todos aqueles, os que continuaram o trabalho de Kardec, Leon Denis, tantos outros, se preocuparam com tudo isso. E Kardec também, em muitos casos, ele comentou que era embuste, era charlatanismo, porque ele fez um estudo sério da doutrina, fez um estudo cientificamente, usando procedimento científico para chegar nos resultados. Então, como alguns detratores na época falaram, olha, isso aqui é embuste, que nós vamos ver depois do Livro dos Médiuns, a questão do músculo estalante, uma série de fatores, ok. E Kardec, em nenhum momento, ele diz que todos os fenômenos são verídicos,
existia fanatismo, frutos da imaginação. Então, todos os estudiosos que vieram depois de Kardec tomaram muito cuidado com os procedimentos para que não mostrassem qualquer tipo de fanatismo naquilo, que não mostrasse embuste, né? E isso iria realmente depor muito contra a doutrina. Em nenhum momento um fato que não seja um fenômeno espírita foi relatado pela doutrina. Então, o espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso. Demonstra a impossibilidade de grande número deles. Quanto trabalho que nós vamos ver na Revista Espírita, que Kardec realizou, que não foi confirmada a veracidade. Muitos. Por quê? Porque o trabalho que Kardec fez foi muito importante, muito processo científico, onde ele buscava o fato, analisava, criava-se o critério, criava-se qual lei regia aquele fenômeno, não somente de um caso, de vários casos, para aí ele realmente divulgar aquilo como uma verdade. Kardec, por ser poliglota, ele usou vários médiuns, vários países, vários fatos, fenômenos mediúnicos, não somente de um. Então, foi um trabalho muito árduo. Quem já estudou, nós já vimos isso, foi um trabalho de muita perseverança, de muita dedicação, porque ele não poderia realmente mostrar algo que depois viesse contra a doutrina, né? Ele, antes de publicar qualquer artigo, escrever qualquer texto, ele verificava, via contraprova, estudava novamente e, sim, aí ele podia publicar com a fiel confiança de aquilo que era um fato verídico, além do qual ele recebia muito ajuda no plano espiritual, né? Quantas vezes os mentores amigos o corrigiu de algum fato? Porque nós somos falhos, né? Não sei se ao conhecimento de todos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele ia lançar como imitação do Evangelho. Aí o seu mentor falou, olha, imitação de Evangelho não vai ficar muito bem. Quem pegar realmente, né, imitação de Evangelho, ficaria estranho, né? Aí ele foi orientado o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é importante. Mas por quê? Porque ele era sério, o trabalho dele era muito sério. Como Jesus nos alertava, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, nós, como individualidade, nós temos que trabalhar para o nosso melhoramento, para a nossa evolução, e com certeza o nosso anjo protetor, os amigos espirituais, vão nos ajudar. E isso aconteceu muito com Kardec. Olha a grande missão que ele teve, né? E que bom, eu sempre falo, que bom que Kardec aceitou de bom grado e se dedicou até o fim da sua encarnação, né? Esse trabalho maravilhoso, né? Gente, alguma coisa, alguma pergunta, alguma colocação? Fiquem à vontade. Está indo muito rápido. É que o texto é muito interessante e grande, né? Aí nós fazemos a seguinte pergunta, né? Até onde vai a crença do Espiritismo, né? Nós que estamos estudando, nós que estamos buscando conhecimento, até onde vai a crença nossa no Espiritismo, né? É uma coisa importante para a nossa reflexão, para nós pararmos e refletirmos, né? Até onde? Qual a nossa dedicação? Qual o nosso trabalho frente ao Espiritismo? Será que nós não estamos também, em alguns casos, considerando o sobrenatural maravilhoso? Então, o Espiritismo é uma filosofia, uma ciência, uma religião. E somente com o tempo e muito estudo vão se adquirindo novos conhecimentos. Então, muito estudo.
Nós temos que estudar sempre. A gente sempre comenta, né? A Ana comenta, a Ilza, né? Se nós, daqui 5 anos, fazermos o estudo do Livro dos Médiuns, o nosso entendimento vai ser outro. Ah, mudou alguma coisa? Não. Por quê? Porque nós vamos adquirindo novos conhecimentos, nós, com o tempo, a nossa dedicação, a nossa perseverança, a nossa busca de novos conhecimentos. Porque não adianta nós ficarmos aqui parados e esperar as coisas acontecerem. Nosso estudo aqui, até comentei com a Ana, com a Ilza, é pouco. É pouco. 1h30 do nosso estudo é pouco. Nós temos que nos dedicarmos, relermos o tema, lermos, estudarmos. Como eu falei na reunião da semana passada, uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Tem pessoas que só leem. Tem pessoas que leem e estudam. Isso é muito importante, né? Então, para que nós possamos entender, né, todo esse trabalho maravilhoso do que Kardec teve, a doutrina espírita, todos os tópicos, a mediunidade, ser médium, o que é ser médium, os fatores espíritas, qual tipo de mediunidade eu tenho, como é que eu devo proceder numa reunião mediúnica, quais fatos mediúnicos podem atrapalhar a minha vida, qual a seriedade, tudo isso é estudo. Modo de vida. Nós temos que entender que nós ainda somos espíritos inferiores, é natural. Mas não adianta nós queremos arrumar desculpas pelas coisas que nós fazemos de errados. Não, isso é natural ainda, falta conhecimento para nós. Mas nós temos que ter vontade. A nossa vontade é muito importante, o nosso estudo é muito importante para nós entendermos, porque é uma coisa muito séria. Nós trabalharmos a mediunidade é uma coisa muito séria. Depois nós vamos entrar em detalhamento no livro dos médiuns, numa reunião mediúnica, a mediunidade. Então, isso é muito importante, para que nós não incorramos no erro de visualizarmos algo, algum fenômeno, e entender como, é sobrenatural, eu não entendi o que aconteceu. Não, é importante para nós, para a nossa evolução, para a nossa vida, para nós podermos orientar, para nós passarmos por aquelas situações com entendimento, é uma coisa muito séria. A quem é muito dado, será muito cobrado. Então, é muito importante nós estudarmos, né? Temos isso com muita seriedade. Lembrar sempre da seriedade e da dedicação que Kardec teve, né? Com essa doutrina maravilhosa. Então, vamos fazer um resuminho agora, para que a gente possa realmente fortalecer a nossa ideia, né? Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Isso é muito importante. Nós acreditamos na alma, né? A questão, nós já vimos isso, que alma e espírito é questão só de semântica, né? O espírito encarnado, Kardec deu a nomenclatura de alma. E quando está na erraticidade, no mundo espiritual, o espírito, né? Então, é a alma, é o espírito que provoca esse fenômeno, as suas manifestações. O espírito com o seu perispírito, né? Porque o corpo físico, esse morre. Agora, o perispírito e o espírito jamais. Então, estão sempre acompanhados, né? E o perispírito que vai nos ajudar a a provocar essas manifestações, né? Tanto como encarnado ou como desencarnado. Isso é muito importante, nós temos conhecimento e estudarmos isto. Fundando-se numa lei da natureza, sempre natural, esses fenômenos nada têm de maravilhoso nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras, né? Que nós vemos que sobrenatural é fora da natureza, mas todos esses fenômenos são naturais, faz parte da natureza, faz
Talvez nós não compreendamos naquele momento, talvez nós não conhecemos, mas todos esses fenômenos fazem parte da natureza. Se nós não vamos entender agora, no futuro nós compreenderemos isso, né? Quanto nós já aprendemos, quanto a ciência, né? A ciência física, a ciência espírita trouxe para nós a questão do átomo, a questão dos micróbios, dos vírus, no nosso corpo, né? Do nosso DNA, o estudo do DNA, que coisa maravilhosa. O nosso mar, que ainda nós não conhecemos 5% da vida que existe, da vida marinha, dos cosmos, que agora que estamos estudando o universo, através da tecnologia, do Hubble, e tantos outros, né? Nós estamos vendo que nós não estamos sozinhos no universo. É uma pretensão muito grande do ser humano pensar tal. A Terra, a nossa querida Terra maravilhosa, é um grãozinho de areia. Menos do que isso, nesse universo infinito. Deus só iria deixar a vida aqui conosco? Não. É que, como nós falamos na semana passada, a ciência busca a vida de acordo com seu conhecimento científico. Para a ciência, para ter a vida, precisa ter a água. Ok. Mas nós estudando o mundo espiritual, a doutrina espírita, nós entendemos que não necessariamente precisa ter o fator água, H2O, para que exista a vida. Então, coisas, né, que nós antigamente considerávamos sobrenaturais, maravilhosos, hoje não passa-se de ciência, de lei natural. Hoje a ciência nos mostra que a ciência física conhece, que existe na nossa galáxia, na nossa Via Láctea, 200 bilhões de estrelas, só na nossa Via Láctea. E que iguais à Via Láctea, que é a nossa galáxia, existem 200 bilhões de galáxias, com o mesmo número tanto de estrela. É um número que eu nem sei nem como calcula. Então, isso nós vamos aprendendo, né? Então, não é sobrenatural. Isso são leis naturais que Deus criou, que são imutáveis em qualquer lugar do universo, prevalece, mas que nós ainda não temos conhecimento, porque ainda não chegou o momento oportuno e nem teríamos condições de entender. Muitos fatos são tidos por sobrenaturais porque não se lhe conhece a causa. Atribuindo-lhes uma causa, o Espiritismo nos coloca no domínio dos fenômenos naturais, o que nós comentamos. Então, isso vai acontecer, isso acontecia 500 anos atrás, há 200 anos atrás, hoje, amanhã vai ser diferente, porque nós vamos conhecendo. Então, o importante que existe, importante que após a codificação da doutrina espírita, no qual nós tivemos o conhecimento do mundo espiritual, nós, como digo, como humanidade, seres humanos, que nós, como espíritos, nós já conhecíamos o mundo espiritual, nós viemos de lá, mas ainda estamos engatinhando no conhecimento espiritual. Aí Kardec, com a ajuda do mundo espiritual, veio mostrar esse mundo maravilhoso, que é o mundo espiritual, que vai colocando todos nós em busca do nosso aperfeiçoamento. Então, como espírito, nós já o conhecíamos, talvez não os entendíamos, ainda não entendemos, mas nós já conhecemos, nós já buscamos no mundo espiritual as coisas que nós não entendíamos alguns anos atrás, algumas centenas de anos atrás, né? Mas o conhecimento do mundo espiritual, todos nós, como espírita, como espírito, já o trouxemos junto com nós. É uma essência que nós temos dentro de nós, como nós temos a essência divina, que a cada momento nós vamos alargando esse nosso conhecimento. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo no número das crenças supersticiosas. Existem fatos que realmente são crendices,
São superstições que o Espiritismo prova, sempre logicamente, sempre com a razão, mostra que são superstições. E é isso que engrandece a doutrina espírita, que ela sempre é lógica, sempre usa a razão, o sensato, nos mostram, através de A mais B, que é daquela maneira, não deixa nenhuma ponta sem ter o nó. Isso é muito importante. A doutrina espírita nos mostra cada fato, a decorrência, cada efeito, qual é a sua causa, e com razão e com lógica. Isso é muito importante. E tem coisas que a doutrina espírita, o Kardec fez, e nós continuamos estudando, demonstra, não, esse fato é superstição. Isso não existe. Por isso eu volto na questão dos nossos estudos. Eu sempre falo, né? Nós temos que tomar cuidado hoje, que hoje a crença espírita é muito mais difundida do que 30 anos atrás. Então, hoje, literaturas espíritas, tem informações na internet que se diz espíritas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas para que a gente possa avaliar se algo que está na internet, num livro, faz parte da doutrina espírita ou não, como é que eu faço? Eu tenho que estudar. Eu tenho que conhecer as obras básicas. Eu tenho que conhecer Livro dos Espíritos, Livros dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, Céu e Inferno e as revistas espíritas. Porque aí eu vou ter conhecimento do fato suficiente para eu poder afirmar, isso não é espírita, ou isso é espírita. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente vê cada coisa que está aí na internet, dizendo que é espírita kardecista, que não tem nada com a doutrina. É alguém que imagina alguma coisa, uma superstição, uma crendice, e joga como doutrina espírita. Por isso é importante do nosso estudo. Alguém levantou a mãozinha? Ou alguém que ingressou no grupo? Não? Então, isso é muito importante, né? Nós temos que, como Kardec nos alertou, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Por quê? Porque se preocupava muito Kardec, se preocupava muito com isso. Nós vamos ter, no livro dos médiuns, fatos que são apócrifos, não tem a verdade. E você lendo, você vai falar, não, isso aqui foi um espírito de luz que trouxe essa mensagem. Depois Kardec se preocupava com isso e ele trouxe ensinamentos. Cuidado com o que vocês veem, com o que vocês ouçam, com o que vocês leem. Vai ter no livro dos médiuns isso. Um texto que você olha e fala, puxa vida, que texto bonito, maravilhoso, mas não faz parte da verdade. Então, Kardec já se preocupava muito com isso. Então, nós temos também que nos preocupar com tudo isso, né? Se bem reconheçam o fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo, de modo algum, dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação ha criado. Existem algumas coisas, alguns ditados populares que contêm uma verdade, mas a doutrina espírita não chama para si essa responsabilidade. A doutrina espírita examina e pronuncia se o fato realmente pode acontecer ou não. Então, isso é muito importante do nosso estudo que a doutrina faz, em busca da verdade. Né? Nós não podemos admitir de 10 verdades, de 10 itens, admitir 9 verdadeiros e uma falsa. Vai contrariar toda uma doutrina. Então, todos os fatos que nós exemplificamos, que nós estudarmos, tem que ser condizente com a verdade. Então, isso é muito... E isto, a doutrina espírita se preocupa muito. Julgar o espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. Então, tem as pessoas, na época de Kardec, e hoje também não é diferente,
que julga o Espiritismo por fato que o Espiritismo não corrobora. Então, por isso, volto novamente, desculpe ser enfático quanto ao estudo, né? Então, muitos que não conhecem a doutrina espírita, pegam algum fato que não seja uma verdade e lança isso como uma verdade e pode querer mudar a opinião de muitos, né? Então, nós não podemos admitir que esse fato aconteça, né? Então, o Espiritismo adota todos os fatos como sendo espírita? Com certeza não. Para isso, Kardec já nos deixou um legado muito grande com estudo, usando cientificamente fatos estudados por pessoas sérias, realmente, e comprovado não por um fato somente, por vários, a veracidade daquele fenômeno e qual é o fator que ele, porque ocorre, mas tem fatos que o Espiritismo não admitiu. Então é muito importante, e as pessoas na época pegavam um fato, que a gente encontra muito na Revista Espírita, um fato qualquer, e que se era atribuído à doutrina espírita, ao espiritismo, que a doutrina espírita também não validava aquela informação. Então, isso é por isso que o estudo que o Kardec fez, o trabalho minucioso que ele fez, realmente não esses fatos não contribuíram de forma nenhuma, esses detratores, contra a doutrina espírita. Em nenhum momento, nós vamos ver um texto logo a seguir, em nenhum momento foi comprovado qualquer divergência sobre o que ensina a doutrina espírita. Muito pelo contrário, quem leu, já estudou, leu e estudou a Gênesis, vai verificar que fatos que a ciência está engatinhando no conhecimento hoje estava lá na Gênesis. Então é muito importante isso, né? A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas, consequências morais, forma toda uma ciência e uma filosofia que reclamam estudo sério, perseverante e aprofundado. Por isso que os detratores da doutrina espírita em nenhum momento conseguiram demonstrar o que o Kardec, junto, lógico, a doutrina é dos espíritos, mas elaborada, muito bem elaborada por Kardec, em nenhum momento ninguém conseguiu, nenhum detrator conseguiu falar algo contrário ao que estava definido na ciência e na filosofia espírita. Por isso, estudo sério, perseverante e aprofundado. Então, isso nos traz a responsabilidade nossa, né? Das consequências morais. Isso é muito importante, porque o fato material, o fenômeno material, para a época da decodificação foi importante, porque demonstrava fatores que hoje viria exemplificar. Mas hoje a gente vê, já passo, Ana, a moral, a ciência e a moralidade da filosofia é muito importante para a nossa doutrina espírita. Pois não, Ana? Então, José Roberto, você está me ouvindo bem, né? Sim. Você faz sempre essa observação, né, sobre o cuidado que temos que ter ao ler os textos espíritas, em estudar, né? Você sempre se relembra, né, da passagem do Amai-vos e Instruí-vos, né? E é sempre importante essa sua observação. Neste final de semana, eu recebi uns amigos aqui em casa, só para a gente ver a importância do nosso estudo, né? E entre esses amigos tinha uma moça que ela é terapeuta,
sabe essas terapeutas que são mais alternativas, que estudam um monte de Sei. coisa, né? E ela estuda aqueles são mais essências, uns olhinhos que fazem bem à saúde, né? E ela estava contando, né? Tô toda empolgada, né? Como ela gosta do trabalho dela, e ela estava contando, e ela usou muitos termos, né, do espiritismo. Um deles foi do perispírito. Só que ela usou o perispírito, né, que é uma palavra, como nós já, como, né, se a gente tiver bem o livro dos espíritos ao pé, né, ao pé da língua mesmo, né? Lá está entre as questões 93 e 95 da obra. Ele já dá uma definição, foi uma palavra cunhada pelo Allan Kardec, né, que foram os espíritos que permitiram, inclusive ele ter, né, lembra que nós estudamos, ele ter essa participação também, né, do próprio Allan Kardec. E quando essa moça explicava, né, logicamente que ele já estava num bate-papo, não estava num grupo de estudo como estamos agora, né, ela usou o termo totalmente, pode ser de acordo com a ciência dela, mas é o termo do próprio do próprio espiritismo, vamos colocar assim, e ela colocou outra roupinha no termo, né? Aí eu lembrei do próprio Allan Kardec falando assim, olha, toda ciência tem que ter os seus próprios termos, né? Então, assim, a ciência que ela estuda pode ter até, como a gente fala, né, assuntos de fronteiras com a ciência espírita, mas tem que ter os próprios termos dele, né? Quando eu formo esse paradigma, eu não posso roubar o termo do outro, né? E como que a gente pode ter esse senso, né? Como que a gente pode ter esse senso? Como você falou, né? Só estudando. Não tem outro caminho. Como que eu vou dominar tudo essas, como, né? Como você está explicando, né? Com esses três aspectos, né? Como que eu vou saber disso? Somente estudando, né? Então, não foi só um exemplo que eu, né? Né, só que eu vivi assim, foi esse final de semana, né, que eu conversei com essa pessoa. E eu falei, gente, como que pode, né? As outras ciências usam os termos né, do próprio Allan Kardec, da própria ciência espírita, e tem até um ganho, porque ela tem um ganho comercial, né? Ela tem até um ganho disso usando os próprios termos de uma outra ciência que ainda, infelizmente, ainda não ganhou total espaço, né? Que é o espiritismo. Então, era só essa observação, só para reforçar aquilo que você mesmo disse, né, de sempre estarmos estudando. É isso. Obrigado, Ana. Eu, sem querer, tirei a apresentação, voltei. Está todo mundo vendo? Sim, tá ok aqui. Tá. Pegando o teu gancho, esse fim de semana eu também recebi um texto que se dizia espírita, falando o seguinte, que nós temos o corpo, a alma e o espírito. E que, porque eles estavam nesse comentário, que dá para entender que o perispírito ele estava designando como alma, e falando uma coisa completamente Totalmente diferente, né? diferente. Então, por isso que eu gosto, Ana, você sabe disso, eu gosto sempre de estar comentando, porque hoje a difusão da doutrina espírita, que bom, o que nós fazemos de bom para a doutrina espírita é a sua divulgação, né? Isso é importante, mas nós precisamos tomar muito cuidado com essa divulgação. Filmes, novela, livros, internet. Então, tem coisas boas? Tem muitas coisas boas. Tem coisas ruins? Tem. Mas como é que eu posso avaliar? Estudando, não tem como. Para depois não sair falando alguma coisa que a doutrina não diz, né? Porque Kardec tomou muito cuidado com isso, e a gente Kardec está sempre sendo repetitivo nessa parte. Obrigado, Ana. Continuando aqui, então, é interessante, eu peguei esse texto lá para não mostrar, né? Então, o Espiritismo não pode considerar um crítico sério, senão, porque é importante ter a crítica, lógico, a crítica construtiva, porque quando você critica construtivamente, você quer que as coisas melhorem. Porque tem pessoas que, eu não gostei disso, não gostou por quê? Não sei. Não gostei porque eu não gostei. Mas por quê?
Então, quando nós criticamos para o bem, porque tem a crítica destrutiva e a crítica construtiva. Quando eu critico construtivamente, eu falo, eu não concordei com isso, por isso, isso, e a minha sugestão é isso, isso, isso. Ok, isso é importante. Precisa ter crítico, porque senão, se todo mundo concordar com tudo, não existe a evolução. Nós evoluímos porque, em determinado ponto de qualquer doutrina, de qualquer seita, de qualquer religião, houveram aqueles que discordaram, mas com serenidade, com tranquilidade, dando a sua opinião. Isso é importante. Então, o Espiritismo não pode considerar um crítico sério, senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, adquirido seus conhecimentos em algum lugar que não nos romance da ciência, aquele a quem não possa, ou por fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça, não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais definitivos. Aquele, finalmente, que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que ali aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. E é interessante, e aí eu comecei a refletir sobre esse texto. Eu falei, puxa vida, se pegar algum crítico que fizer tudo isso, no final ele vai ser um estudioso e um defensor do Espiritismo, porque ele vai ver que é uma doutrina séria, uma doutrina de Jesus, voltada para o bem, que nos traz informação do mundo espiritual com razão, com lógica, com consenso. Então, eu estava refletindo, né? Se um crítico fizer tal estudo, ele não vai ser mais crítico, ele vai ser um grande defensor da doutrina espírita. Por isso que esse crítico não vai aparecer, porque aquele que critica, detratando o espiritismo, não faz nada disso. Eu não acredito no espiritismo porque não acredito, ele vai fazer coisas ruins, prejudicar alguém. Fala por não conhecer. Então, eu refleti, eu até escrevi aqui para mim, ó, esse crítico não vai aparecer nunca, porque se ele chegar a esse ponto, ele vai ser um espírita estudioso e defensor da doutrina. Vou falar um pouquinho, né, que tem muito a ver com maravilhoso e sobrenatural, milagre. A palavra milagre, primitivamente, significava coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Então, a gente vê muito a questão do milagre, aquela coisa que nós entendemos. Foi feito um milagre. Eu não... Por quê? Não estão nas leis da natureza, eu não entendo por aquilo, é um milagre. Esse era antigamente. Hoje, né, atualmente, o milagre é um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Ainda, mas mudou um pouquinho do significado, mas era coisa extraordinária. Hoje já é um poder divino, contrário às leis da natureza. Nós vimos que Deus jamais ia derrogar as suas leis. Então não é contrário às leis da natureza. Não, são fatos diferenciados que nós não entendemos. Aí eu quis trazer um exemplo, eu comentei, o milagre não se explica, mas é contrário às leis da natureza. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam com muita racionalidade. Todos os fenômenos espíritas têm uma explicação lógica e racional, consensuosa. Não é milagre. Aí eu trouxe um exemplo aqui. Lázaro não estava morto, eu havia comentado. A vida ainda estava latente e uma ação magnética o reanimou. Jesus tinha um poder extraordinário. Ele foi até Lázaro, o corpo físico, a vida ainda estava lá, a essência de vida estava com ele, porque se não existisse mais, Deus, Jesus, ninguém ia derrogar esta lei, né? Hoje é provado cientificamente que depois que existe a morte física, não retorna mais à vida.
Mas no caso de Lázaro, ele estava no estado letárgico, né? De morte aparente, mas ainda existia a essência de vida lá. E Jesus, com seu poder maravilhoso, o reanimou. Alguns vão chamar isso de milagre, como chamam, mas a doutrina espírita explica. Porque nós não conhecemos quase nada do magnetismo. Mesmer, que muitos entendem magnetismo como mesmerismo, que de Mesmer, né? Ele foi um grande estudioso. Nós não conhecemos o poder magnético ainda, né? Esse fenômeno maravilhoso que todos nós possuímos, está latente em nós. Alguns têm maior facilidade em fazer esse fenômeno magnético. O passe é uma ação magnética. Nós estamos manipulando fluidos. Podemos curar, entre aspas, podemos, porque é permitido. Podemos amenizar a dor moral, a dor espiritual, a dor material de um irmão? Podemos. Então, como a gente aprende que existem casos que são aprendizados, que essas pessoas falam, isso é karma, ele está sofrendo porque ele fez alguma coisa, ele tem que realmente passar por isso. Isso não é caridade, nós temos que ajudar, mas a gente existe, tudo que nos acontece, aquelas coisas que nós entendemos ser um mal, é um aprendizado. Por quê? Deus é infinitamente bom e justo. Se ele é infinitamente bom, o que ele preparou para mim, entre aspas, porque nós sabemos que tudo que nos acontece, a causa fomos nós mesmos, mas Deus o permitiu, é para o nosso aprendizado. Provas e expiações. As expiações é um sofrimento que nós temos que passar, não. É um aprendizado. E o aprendizado tanto pode ser um aprendizado pela bondade, pela maldade, é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Tudo que nos acontece é para nos ensinar, né? Kardec cita alguns exemplos de fenômenos espírito e magnetismo que eram considerados sobrenaturais, que nós vamos ainda estudar bastante. A escrita direta. Nossa, isso era considerado uma coisa sobrenatural. E nós estudando, Kardec estudando, viu que a escrita direta não é necessário a escrita direta de um médium para que seja feita a escrita de um psicógrafo. Não. Você pega, né? Nós vamos estudar em detalhe, não quero adiantar, pega um papel em branco, coloca numa graveta, tranca, depois de um tempo, existe um texto lá. Isso era considerado algo sobrenatural, maravilhoso? Não. Mas com conhecimento da doutrina espírita, com conhecimento da mediunidade, ficou fácil. Isso faz parte da lei da natureza. Isso faz parte da mediunidade de cada um de nós. Sem dúvida que os amigos espirituais, aquele espírito que vai fazer esse fenômeno, usa dos nossos fluidos materiais, sem dúvida. Nós contribuímos, né? Essa contribuição é recíproca. Para que haja o fenômeno espírita, precisa daquele médium que tenha fluidos materiais, daqueles espíritos desencarnados para poder manipulá-los. Sempre existe. É uma reciprocidade, né? Então, essa escrita direta, que nós vamos ver com mais detalhe, que é vista como sobrenatural, Kardec mostrou que é algo muito natural. A suspensão dos corpos, no caso das mesas girantes que suspendiam, que era a grande brincadeira, né, da sociedade parisiense ou da Europa, era manipulação de fluidos. Aqueles espíritos estavam ali para mostrar que existia algo diferente que a parte material. Existia a parte imaterial, o invisível. Então, era tido as mesas girantes como sobrenatural, maravilhoso, mas
com o estudo do Kardec, que a doutrina espírita vem mostrar não. A ação em si é inteligente. Aqueles corpos, aquelas mesas, tudo é um material sólido, mas é um agente inteligente movimentando através do seu pensamento, através do seu perispírito, aqueles fluidos, para poder suspender corpos. Aqui tem caso de igreja, São Constantino, que também pairava no ar, existia uma contradição da Igreja Católica, tudo isso nós sabemos que não são fenômenos sobrenaturais, sim, faz parte da natureza. E aparições. Aparições, para aqueles videntes, ficam mais fáceis, mas aqueles não videntes, quando o espírito, através dos seus perispíritos, se torna palpável, deixa impressão em gesso, em outro tipo de material, aparece, dá um abraço. Isso é muito importante. Isso é sobrenatural? Não. É que tem aqueles espíritos com poder de manipulação, de magnetismo, de poder momentaneamente deixar o seu perispírito palpável, parecendo matéria, como se fosse o corpo físico, a carne. Tudo isso era considerado sobrenaturais. As visões que viam nos passados, né? Então, isso é muito importante. Então, esse maravilhoso sobrenatural, a doutrina espírita, na época, veio desmistificar tudo isso e continua desmistificando. Existem ainda muitos, ainda supersticiosos, que não acreditam, acham que é embuste, charlatanismo. Existe o charlatanismo? Lógico, existe. Existe aquela mediunidade charlatã? Existe. Existe a mediunidade, que nós vamos estudar bastante, que é o grande problema do médium, que é uma mediunidade adquirida, mas recebe dinheiro para que isso, é uma grande responsabilidade e vai ter que prestar conta de tudo isso, né? Então, aquele caso que eu tinha comentado, né, o livro Que é o Espiritismo, Pequena Conferência Espírita, o segundo diálogo, o cético maravilhoso e o sobrenatural. Eu vou pedir licença para vocês para lerem, né? Eu ia fazer um resumo, mas eu achei interessante que nós lêssemos. Deixa eu parar aqui. Então, é o fim da apresentação. Eu vou ler aquele tópico lá. Pedir licença para vocês para ler esse tópico. Então, o visitante vem, né? É sobre, está lá, como eu disse, no que é Espiritismo, sobre o maravilhoso e o sobrenatural. O visitante vem e pergunta para Kardec: o Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo, né, em que vivemos, 1858, né, na época, isso me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares já condenados pela razão. Aí Kardec dá uma resposta ótima. Uma ideia só é supersticiosa quando falsa. Deixa de o ser desde que seja reconhecida a verdadeira. A questão está, pois, em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, não podeis taxar a coisa de superstição enquanto não ficar provado que ela não exista. Direis, a minha razão se recusa a admitir isto. Porém, os que creem e que não são tolos invocam também as suas razões. E além disso, os fatos. Qual das duas razões deve prevalecer? O grande juiz nessa questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem.
Pretendeis julgar a priori, segundo a vossa opinião? Nós só o fazemos depois de ter visto e observado por muito tempo. Acresce que o espiritismo esclarecido, como é hoje, procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, ao mostrar o que há de real e de falso nas crenças populares, denunciando o que nelas existe de absurdo, fruto da ignorância e dos preconceitos. Vou mais longe ainda e digo que é justamente o positivismo dos séculos que nos leva a adotar o espiritismo, e que esse deve, em parte, ao positivismo, à rapidez da sua propagação, e não, como alguns pretendem, a uma recrudência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão. Como os deuses do paganismo desapareceram ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape às ações dessas leis, mas, porventura, ele as conhece todas? Em todos os tempos foram considerados sobrenaturais os fenômenos cuja causa não era conhecida. Porém, cada nova lei descoberta pela ciência fazia recuar os limites do sobrenatural. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto repousa sobre um fato tão natural como se dá por intermédio da eletricidade entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas. O mesmo acontece com outros fenômenos espíritas. O Espiritismo repudia, dentro daquilo que lhe diz respeito, todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagre nem prodígios, antes explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos reputados até agora como milagres e prodígios, demonstrando assim a sua possibilidade. Ele amplia, portanto, o domínio da ciência, e é nisso que ele próprio se torna uma ciência. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais, o Código das Consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Sobre esse último ponto de vista, ele corresponde às aspirações do homem no que se refere a seu futuro, e com a sua teoria do futuro, repousa sobre bases positivas e racionais, ele agrada ao espírito positivo do nosso século. É o que compreendereis quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. E aqui acaba o nosso texto. Falta... Interessante, né? Por isso eu não quis resumir, que ele traz muito ensinamento, esse texto, né? Quando Kardec responde ao seu detrator, né? Então eu não quis resumir, porque é muito gratificante, né, as palavras de Kardec. Gente, nós temos 4 minutinhos aí, por favor. Só a Ana falou, ninguém fez nenhuma colocação. Então, nós temos 4 minutinhos para falarmos. Quem gostaria de comentar? Difícil, né? Comentar alguma coisa em cima de uma aula dessa, né, José Roberto? Maravilhoso. Ah, Marilisa, são vocês que são a inspiração de tudo isso, viu? E os amigos espirituais também. Lógico, a gente recebe muita ajuda. Quando você está aqui, a Ana, a Ilza, né, ou qualquer outro que seja instrutor, quando a gente faz um negócio sério e com vontade, com amor, eles ajudam demais. E a gente percebe, né, a gente não consegue ver o rostinho de todos, a gente percebe, né, o interesse que todos têm quanto ao tema que é trazido. Então, é gratificante demais para todos nós, né? Quem mais? Não? Ô, Neide. Por favor, Neide. Neide?
Você ligou, você ligou o microfone? Ah, falta ligar o microfone, né? Então, estou falando o seguinte, não tenho o que falar, você já explicou tudo. A Ana já tem um exemplo, você deu outro, eu não tenho exemplos para dar, vocês deram, isso foi ótimo. Era isso que eu queria falar. Tá bom, Neide. Mas é bom. Levantou a mão de novo ou não? Não? Eu não. Tá bom. Tudo bem, Márcia? Olá, boa noite Márcia. a todos. Boa noite, Nossa, Márcia. Zé, você vai falando assim, é como se o livro dos médios fosse alavancando, assim, sabe, as palavras e viesse ao nosso encontro. Aí é igual a Neide falou, a gente não sabe nem o que dizer, né? Que a gente fica tão maravilhado da forma que você explica, que é só encantamento nessa aula, viu? Maravilhosa, gratidão mesmo. Gente. Neide, você levantou a mão de novo, Neide? Mesmo porque, José Roberto, a gente lê, eu, por exemplo, leio, sublinho tudo que eu quero, que eu gosto, que eu gostaria de saber, mas a gente não vai além disso, e vocês trazem outras fontes de informação. Eu acho que isso é muito importante, que para nós é enriquecedor. Era isso. Tá, a Angélica colocou algo aqui, deixa eu ver. Acho interessante ver a ciência esclarecendo fenômenos que anteriormente já haviam sido anunciados pelo Espiritismo. É isso mesmo, Angélica, que a gente pegar a Gênesis, a gente vai ver muito disso. E Neide, Marilisa, Márcia, eu vou contar um segredinho para vocês. Tem muito estudo, viu? Muita preparação, a gente fica, eu, a Ana, não é diferente, a gente fica dias e dias trabalhando, estudando, tirando dúvidas, que nós também temos dúvidas, viu? Não pensa que nós sabemos, nós temos dúvidas, a gente busca, se a gente tem dúvida, a gente busca, lê novamente, busca apoio na Revista Espírita, busca em outros livros da doutrina. Então, realmente, a gente tem que... Por isso que as mesmas dúvidas que vocês têm, nós também temos. E por isso que eu falo, a Ana até comentou, eu gosto sempre de enfatizar o estudo sério da doutrina espírita. Nós temos que fazer muito isso. Então, já deu tempo. Quem é que vai fazer a nossa prece de encerramento? Uma só uma, hein? Eu posso fazer, Zé. A Márcia já conhece a voz. A Márcia já conhece a voz. Nem precisa pôr o rostinho, não, que eu já... Márcia, por favor. Levar nossos pensamentos a Jesus, a toda a espiritualidade que esteve aqui presente, agradecer ao Zé, à Ana, todos os participantes, e que essa semana seja uma semana de muito aprendizado, muito amor a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Ótima semana a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tá melhor, Neide? Boa noite a todos, obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, Ana. Gratidão a todos.